Oi gente, me chamo Ruth e hoje eu vou falar sobre o filme O Jogo da Imitação. Durante a Segunda Guerra Mundial, um matemático britânico tem a missão de decodificar mensagens alemãs, o que pode aí ajudar com o final dessa guerra. O filme é baseado em fatos reais e inspirado no livro Alan Turing, O Enigma, que conta a história do matemático Alan Turing. No filme, ele é interpretado pelo Benedict Cumberbatch e também tem a Keira Knightley no elenco. Vale dizer que esses dois foram indicados ao Oscar por suas atuações nesse filme e, no geral, esse filme foi indicado a 8 categorias no Oscar, tendo ganhado aí apenas uma, que foi a de melhor roteiro adaptado. Se você quer saber mais informações sobre esse filme sem correr risco de spoiler, é só clicar no link que está aqui na descrição, porque agora eu vou fazer uma análise completa sobre esse filme. Bem, independente se o que está no filme de fato aconteceu na história ou não, esse filme é sim uma cinebiografia do Alan Turing, esse matemático que é conhecido aí como o pai da ciência da computação. E como eu falei no início, esse filme ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, o que foi muito bem merecido. A gente pode ver que ele é dividido em 3 linhas do tempo diferentes, né? Ali a adolescência do Alan, depois o período em que ele está trabalhando durante a guerra, e no final, quando essa guerra já acaba, o que foi que aconteceu com ele. E o interessante é que esses três tempos diferentes, eles trazem informações importantes pra gente no decorrer da história. Então o filme ele não volta ao passado, por exemplo, para contar uma coisa que não tem significado, que não tem importância pra gente. Cada um desses tempos, eles trazem informações que são importantes da gente saber em determinado momento do filme. E no final das contas, a gente percebe que todas essas informações, elas se conectam. Todas elas correspondem ao protagonista aí, que é o personagem do Alan, e são importantes aí para a construção desse personagem. Então ali, durante a adolescência dele, a gente percebe o porquê, como é que foi que surgiu esse interesse dele pelos códigos, e a gente percebe também que desde cedo ele tinha dificuldades de se relacionar com outras pessoas, ele sempre é um cara mais fechado. Depois a gente vê ali, enquanto ele está trabalhando na guerra, que o trabalho dele foi muito difícil e o quanto isso é importante para a história. E também no final, nesse desfecho da trajetória dele, a gente vê que esse cara que na verdade devia ter sido honrado, né, pelos feitos heróicos que ele fez, na verdade acabou tendo um final humilhante e até desumano também. Então a gente percebe que nesses 3 momentos da vida do Alan, ele sofreu bastante, ele enfrentou muitas dificuldades. Então é um filme que traz bastante pontos altos assim de emoção. A gente se emociona quando o Christopher morre, a gente se emociona quando o Alan é quase demitido e depois quando ele finalmente consegue decodificar a primeira mensagem. Depois ali no final da vida dele com aquele tratamento químico que ele é obrigado a fazer. Então todos esses momentos a gente consegue se emocionar bastante com o personagem e a gente também se identifica muito com ele, porque ele tem traços da personalidade dele que a gente consegue se identificar facilmente. Como, por exemplo, essa dificuldade dele de se relacionar, esse medo de se abrir, ele tentar fazer algo que ninguém acredita, ele ser acusado injustamente, isso de conseguir fazer um trabalho bem feito, mas não ser reconhecido. Então, tudo isso a gente consegue se identificar, se envolver muito bem na história com esse personagem. Então é interessante que o filme, apesar dele ser bem emocionante, assim, ele não se torna apelativo, ele consegue trazer também um pouco de humor ali com o jeitão do Alan, então o filme ele não fica muito pesado, eles conseguiram deixar isso um pouco mais leve. Além disso, o filme ele também levanta algumas questões sociais e filosóficas também, como ali é o caso da personagem da Keira, que sofre bastante machismo, que era bem forte ali nos anos 40, e também o Alan, que ele é obrigado a fazer aquele tratamento químico que é extremamente nocivo. Então o filme ele mostra isso também, que era algo que realmente acontecia naquele período, salvo engano, acho que até 1960 alguma coisa, na Inglaterra realmente isso era crime. Então o filme mostra como o sofrimento dessas pessoas era até legalizado, né? Então ele levanta essas questões sociais, mas também ele levanta algumas questões filosóficas, como ali o caso do Alan, que acaba brincando de Deus, decidindo quem é que morre, quem é que vive, para que a guerra acabe o mais rápido possível. Então, além de ser um filme que emociona bastante, ele também é um filme que faz a gente refletir muito. Então, quando o filme acaba, a gente sempre tá ali lembrando de algum diálogo, de alguma cena e tentando pensar, né, o que a gente faria no lugar daquele personagem, ou então admirando a inteligência, a determinação dele e também vendo como as coisas eram naquela época e tentando comparar com os dias de hoje, né? Muitas coisas melhoraram, mas outras ainda precisam melhorar muito. Então esse é um filme que faz a gente refletir também.
Então esse é um filme que ele sabe ser divertido na medida certa, ser também dramático na medida certa, sem que isso soe muito apelativo. E ele também traz alguns elementos da história, né? Como ele é baseado em fatos reais, de algo que aconteceu durante a Segunda Guerra, ele traz até algumas cenas de coisas que realmente aconteceram. Né? Se não me engano, tem um discurso do Churchill que realmente é um vídeo que é gravado daquele tempo. Então o filme ele também traz elementos históricos, mas sem nenhum risco de isso parecer um documentário, de ficar chato e cansativo ali. Então ele foi muito bem dosado, né? A edição desse filme foi muito bem feita. Também o cenário do filme está muito bem construído. Ele passa em 3 períodos diferentes, né? Mas em nenhum deles a gente questiona as coisas que estão em cena, se realmente aquilo ali corresponde com a época que está passando, a gente consegue aceitar muito bem tudo isso. E sem falar as atuações também, principalmente a do Cumberbatch, que foi incrível nesse filme. Então, de forma geral, esse filme ele merece sim todo o prestígio que ele tem. E ele é daqueles filmes que, mesmo muito tempo depois que a gente assistiu, a gente ainda vai se lembrar dele, a gente vai se lembrar do que assistiu. E sempre com aquela sensação de que foram 2 horas bem gastas ali em frente à tela. Então, se você também gostou desse filme e quer comentar alguma coisa que eu acabei esquecendo de falar aqui, é só deixar aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Aproveita e se inscreve aqui no canal, tem sempre vídeo novo sobre filmes, séries, e se inscrevendo você vai saber de tudo em primeira mão. Por hoje é isso, até a próxima!